Nós vamos fazer a leitura bíblica para a nossa meditação nessa noite, abrindo a nossa Bíblia em Efésios capítulo 6. Vou ler os versos 14 a 17. Efésios capítulo 6, versos 14 a 17. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, por esse dia, por este culto. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade de estarmos aqui relendo, revendo essa passagem tão conhecida e estudada por nós. E que nós possamos realmente aprender um pouquinho mais e sermos fortalecidos no Senhor. Isso que nós pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Nós temos um tema muito importante que fala sobre batalha espiritual, sobre fortalecimento espiritual. Acredito que a gente deveria falar mais sobre isso, estudar mais sobre isso. A gente vê muito falando sobre força para viver, força para trabalhar, para empreender. Mas mais do que qualquer outra força, o mais importante é a nossa força espiritual, é como nós estamos com Deus. Martin Lloyd Jones começa um livro, um pequeno livro chamado Soldado Cristão, com uma pergunta. Ele diz: alguma vez vocês já fizeram a si mesmos a pergunta, por que Deus nos deu a Bíblia? Por que Deus nos deu a Bíblia? E ele diz: esta é a resposta, foi-nos dada para fortalecer-nos, para edificarmos em nossa fé santíssima. Para ser fortalecidos no Senhor, nós somos fortalecidos na palavra de Deus. Nós falamos que nós precisamos lutar constantemente, e nós precisamos então constantemente estar em comunhão com o Senhor e com a sua palavra. Essa batalha espiritual é parte de nossa vida diária. Mas a boa notícia é que a força que nós temos em Deus, ela é suficiente para vencermos as batalhas que nós enfrentamos, que nós enfrentarmos. Por que existe tanta fraqueza? Talvez seja porque nós não estamos tão comprometidos com a palavra de Deus, com as coisas de Deus. E hoje nós vamos começar a falar um pouquinho sobre essas peças da armadura, falando sobre 3 delas: o cinto, a couraça e a bota, o sapato. Repare que existem muitos estudos sobre isso, nós poderíamos falar várias coisas sobre isso, mas em essencial, como nós já aprendemos, vestir a armadura de Deus é se vestir do próprio poder de Deus. Lembra, a ideia é que Deus, Ele é aquele poderoso que veste a armadura, que batalha, que vence as batalhas. E nós vamos nos vestir desta armadura, nós vamos, semelhante a Deus, vestir aquilo que o próprio Deus veste. E quando nós falamos de peças, por mais que existam aqui peças diferentes, mas o sentido sempre é o mesmo, é estarmos unidos a Deus e assim fortalecidos para a batalha. Não é apenas uma armadura de defesa, mas é uma armadura daquele que quer, juntamente com Cristo, vencer, obter a vitória. Então aqui, irmãos, versículo 14: estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. A verdade.
Se nós pudéssemos imaginar a verdade por nós mesmos, mas nós não podemos e não poderíamos. Somos gratos a Deus pela revelação de Deus, pela palavra de Deus. Pela iluminação do Espírito Santo, nós temos acesso à verdade. E nós precisamos estar cingidos, ou seja, amarrados à verdade. E o que é a verdade, senão Jesus? Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que é a verdade, senão as boas novas de salvação? Que Cristo morreu por nós pecadores, que Cristo ressuscitou para nos dar vida, e nós também ressuscitaremos com Ele. Cingindo-vos com o cinto da verdade, nos cingindo, nos amarrando a Cristo, a verdade. Repare, irmãos, que qual que é a armadilha, a arma do inimigo? A mentira. Como se vence a mentira? Com a verdade. Quando você está preso a uma verdade, você sabe muito bem como lutar, sabe muito bem para onde ir. É a primeira peça e tinha que vir primeiro, porque sem Cristo, sem ressurreição, não há fé, não há perdão, não há salvação. Com Cristo, nós temos vida, nós temos autoridade. E assim, amarrados à verdade, nós podemos seguir. Isso deve ser uma atitude diária, como eu disse. Não é uma batalha que nós vamos ter tal dia e deixa a armadura guardada lá e não, agora vamos vestir a verdade. Mas é uma armadura, é uma peça, é o cinto, né? É uma parte da armadura que nós devemos vestir diariamente. Quem sai sem cinto pode passar vergonha, né? Mas com esse cingir da verdade, irmãos, nós teremos vitória dia a dia com Cristo. Efésios 4,15 diz: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E nós podemos então seguir em verdade, a verdade que é Cristo. E assim nos afastamos de tudo que o mundo tem para nos oferecer, para nos atrair, toda a mentira desse mundo. Quantas pessoas que nós olhamos e percebemos como essas pessoas estão enganadas, achando que estão vivendo corretamente, achando que podem viver com Deus, amarrado, cingindo a verdade, a palavra, a Deus, e ao mesmo tempo amarrado a tantas outras coisas que não são de Deus. Mas por que se enganam? Da mesma forma que nós nos enganamos. É quando você deixa a verdade de lado. Você está desarmado, você pode cair na mentira. Vestir-se o cinto da verdade significa depender de Cristo todos os dias. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Segundo ponto aqui, a couraça da justiça. Ainda no versículo 14, no finalzinho diz: e vestindo-vos da couraça da justiça. E o que é isso? É você ser justo? Mais uma vez, irmãos, é vestir-se de Cristo. A couraça é aquela peça de metal, de couro que os soldados usavam, ou usam, que tampa tanto o peito como as costas, né? Você veste aquele colete, e ele protege o coração, protege a vida. Nós estamos guardados na justiça de Deus. Porque nós mesmos não podemos cumprir a justiça. Estamos guardados, somos justificados em Cristo Jesus. Somos guardados por Cristo Jesus. E o que é vestir alguma coisa? Se não tomar ela para si, se não fazer com que isso se torne parte sua. O tempo todo, irmãos, nós precisamos
ter como parte da nossa vida essa justificação. Nós estamos protegidos em Cristo. Nós somos justificados em Cristo. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós não somos mais aprisionados e assim devedores à morte. Mas somos justificados. Somos protegidos por Deus. Somos protegidos pela verdade. A justiça de Cristo, ela nos protege. A justiça é algo que nos faz lembrar não só a questão que nós levantamos até o momento, de ser perdoado, mas a justiça de Deus, ela vem também como punição àquele que precisa desta punição. A imagem que nós encontramos aqui, neste texto de Efésios, vem lá de Isaías 59. Por isso quando fala-se dessa justiça, nós lembramos que essa justiça vem de Cristo. Olha o que diz lá em Isaías 59, a partir do verso 17. Isaías 59, 17. Vestiu-se da justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça. Pôs sobre si a vestidura da vingança, e se cobriu de zelo como de um manto. Segundo as obras deles, assim retribuirá furor aos seus adversários, e o devido aos seus inimigos. A terra do mar dar-lhes-á a paga. Temerão, pois, o nome do Senhor desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol. Pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Virá o Redentor a Sião, e aos de Jacó que se converteram, diz o Senhor. A gente percebe aqui que Isaías 59 descreve um mundo sombrio, de trevas, de pecados, nada tão diferente do que nós vivemos e vemos hoje. E aqui, o povo de Deus está lamentando esta miséria, mas o Senhor vem com justiça contra os inimigos. O Senhor vence as nossas batalhas. O Senhor, Ele, no momento certo, Ele vem com a sua mão de justiça. E assim nos protege, e assim nos abençoa. E nós também somos usados por Deus. Repare, sempre vou dar essa lembrança da figura de vestir de alguma coisa como o outro, como um uniforme. O outro se veste, todos os soldados se vestem igual. E o nosso uniforme vem do uniforme de Deus, de Cristo. Nós nos vestimos de Cristo, nós temos que ser a imagem de Deus. Da mesma forma que Jesus vem ser aquele que pratica a justiça, aquele que faz o bem, nós somos aqueles que na vida, na terra, praticamos a justiça e assim fazemos o bem às pessoas. Voltamos para o bem. E é interessante quando a gente vê algum ato de bondade, é muito emocionante. Vamos dizer assim, uma pessoa que dá um sapato para um mendigo ali que está, de certa forma, sem este sapato. Esses dias eu vi um vídeo de uma senhora que estava de muletas e ela desceu do ônibus e ela precisava atravessar a rua. E o ônibus, então, cruzou a rua, ele ficou de lado para que o trânsito parasse. E ela passou ali, devagarzinho, com as suas muletas. São coisas que emocionam-nos de ver justiça, porque nós vivemos num mundo tão injusto, num mundo tão egoísta, e quando nós encontramos esses atos de justiça, nós nos alegramos, e é isso que nós somos chamados, a viver essa justiça, a fazer o bem, a seguir a bondade, a vestir-se dessa justiça, sabendo que nós muitas vezes não temos o que fazer em relação a uma injustiça que é cometida contra nós.
A maioria das vezes nós temos que esperar em Deus. A Ele compete a vingança, a ira. É claro que nós em alguns momentos temos que ser duros, temos que repreender alguém que está cometendo alguma coisa errada. Mas muitas vezes nós não podemos, não está no nosso nível, no raio de ação. Mas Deus vem com a sua justiça, com a sua bondade. Na sequência, o texto diz no versículo 15: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. É uma figura muito clara, tirada da palavra de Deus, e nós sabemos que este que tem o evangelho da paz, que veio como aquele que deu os passos de paz, este é Jesus. Não há como fugir, também dessa visão aqui de Isaías, dessa palavra de Isaías. Temos em Isaías 52, o texto que nos remete aqui em Efésios. 52:7 diz: quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia boas coisas ou coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. E de quem o texto está falando? Ele está profetizando a respeito de Jesus. Se nós lermos aqui na sequência, o verso 6 em diante, que nós percebemos que ele deixa claro que os calçados pertencem ao Senhor, que está vindo pessoalmente. Olha o que diz aqui: sou eu quem fala, eis-me aqui. Todo olho vê o Senhor retornando a Sião, trazendo consolo e redenção. Em Isaías 53 também fala sobre o Cordeiro de Deus que levantará e levará, essa palavra. Alçai, pois, o evangelho da paz. Da mesma forma que Jesus vem e com essas botas anunciando a paz, nós somos chamados a levar a mensagem de paz aos outros. Nós temos em Efésios uma passagem que relata de forma muito especial isso que nós estamos falando, sobre a paz que nós podemos levar, que nós podemos viver. Efésios 4, a partir do verso 25, diz: deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Está falando de paz. Deixe a mentira, fale a verdade, porque somos membros uns dos outros. Versículo 26: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. E toda a sequência, irmãos, está falando de atitudes de paz. Aquele que furtava, não furte mais. Tenha com que acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação. Palavra torpe, às vezes a gente relaciona apenas com, um palavrão, uma palavra de ódio, Mas aqui toda palavra que venha a trazer desconforto, como a gente precisa medir as nossas palavras, que a gente possa falar e a nossa palavra venha trazer paz, edificação para os outros. Como diz aqui, transmita graça aos que ouvem. Versículo 30 diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura. Versículo 32, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Servir e seguir o evangelho da paz, promover a paz, vestir dessa paz. Assim, quando nós estamos unidos a Cristo. Então, repare que todas essas peças, nós vamos deixar as demais para outro dia, mas todas essas peças,
elas estão relacionadas a uma vida unida com Deus. Quem não quer ter uma vida fortalecida no Senhor? Nós queremos, irmãos. É o propósito nosso. Só não quer quem está esquecendo do seu propósito de vida. Para que veio a esse mundo? Nós estamos aqui e nós estamos por um tempo, mas a nossa vida está em Cristo. Sem Cristo, não somos nada. O que nós podemos conquistar nesse tempo, tudo isso será perdido. Só há uma maneira, irmãos, para que a gente possa ser fortalecido no Senhor. É através dessa união com o nosso Deus. O que nós temos vestido? Nós temos vestido a verdade? Nós temos como cinto amarrado, tendo preso ao lado a verdade? Nós temos buscado esta justiça de Deus, a couraça da justiça. Temos agradecido a Deus pela salvação, pela justificação. O Evangelho é aquilo que nos dá paz, é aquilo que nos dá alegria, é aquilo que nós temos assim realmente buscado para viver. Repare, irmãos, que quando a gente ouve essas palavras, seja fortalecido, vista isso, faça aquilo, parece que é um fardo tão pesado, mas o que nós estamos falando não cabe a nós. O Senhor vai nos abençoar, vai nos ajudar. Sede fortalecidos no Senhor. É a força do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus. Mas esse Deus que vai nos vestir é o Deus que vai tocar no nosso coração, colocando importância nisso. O quanto nós estamos movidos a buscar a Deus, a estar na presença de Deus. E batalha é luta, né? Batalha, nós estamos falando de batalha. Não é algo que a gente faz simplesmente, o Senhor vai fazer, aí eu estou esperando, né? O quanto nós nos preparamos para isso. É como uma casa que precisa ser mobiliada, e o Senhor vai prover esses móveis. Mas o quanto nós estamos preparados? Como que a gente prepara essa casa? Talvez jogando fora os móveis antigos, que beleza, né? Já pensou se a gente pudesse? Joga tudo fora, vamos comprar tudo novo. Fazendo uma limpeza nessa casa, certa vez eu ouvi uma frase que diz que para você escrever uma coisa numa lousa, primeiro você tem que apagar o que está escrito antes. O quanto nós temos confessado os nossos pecados, nós temos demonstrado que nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Deus. De onde vem o poder? O poder vem do Evangelho. Para que nós possamos ser fortalecidos no Senhor, nós precisamos buscar a palavra de Deus. Lembra do que eu disse lá no início? Aquele pequeno livreto de Martin Lloyd Jones dizia: por que Deus nos deu a Bíblia? A gente tem muita resposta para isso, né? A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é como centro na história. Ela trata essa revelação de Deus para nós. Mas eu gostei da resposta rápida. Ele nos deu para nos fortalecermos, para nos edificarmos em nossa fé, para nos fortalecermos na nossa fé. Nós precisamos nos debruçar na presença do Senhor, irmãos. O que eu estou falando aqui parece algo tão que nós já ouvimos, né? É igual da receita de dieta. Não, você precisa comer isso, você precisa fazer aquilo, você precisa se exercitar. Nós já sabemos, mas nós precisamos, irmãos,
desejo do meu coração é que nós possamos juntos estar começando esse ano com esta missão de nos abastecermos de Deus, de separarmos tempo para a oração, para o jejum, para buscar a Deus, para ler a palavra de Deus. Pode ser apenas uma palavra retórica, uma palavra que nós vamos trazer aqui, mas depois a gente vai, segunda-feira volta tudo normal. Põe a Bíblia na gaveta e só vai pegar no outro domingo. A vida de oração se resume a uma frase ou outra no momento do alimento, irmãos. Então, cada um de nós, a fé, embora nós nos reunimos como igreja, né? A igreja é essencial, mas cada um de nós precisa fazer a lição de casa, podemos dizer assim. Precisamos, durante a semana, nos fortalecermos. Eu estava pensando há pouco, né, nós cantamos muitas canções, e às vezes nós ouvimos pregações, grande parte da responsabilidade está em quem está à frente, quem canta, quem prega. Mas, irmãos, quando a gente vem para ouvir a palavra, quando a gente está com o coração aberto para ouvir a palavra, Deus fala conosco, independente do poder da equipe, da letra, da música, da beleza do pregador. Deus fala conosco, mas o quanto nós estamos vindo com essa sede de ouvir a palavra de Deus, no desejo de praticar aquilo que nós ouvimos. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Que nós possamos, irmãos, colocar esse cinto da verdade, estar firmes na palavra em Jesus. Que nós possamos estar vivendo essa justiça, no sentido de ter paz, porque somos justificados, mas também de praticar a justiça, porque nós somos perdoados. E que nós possamos ter como calçado, né? O calçado é uma parte não só enfeite, né? O calçado ele é algo importante para nós podermos pisar firmes, nós podemos não machucar os pés, nós podemos ter equilíbrio, que nós possamos calçar o evangelho da paz, para ter uma vida de equilíbrio, uma vida de direção, assim firmados no Senhor, na palavra e na verdade de Deus. Vamos fazer uma oração, irmãos? Pai querido, nós agradecemos a Ti por tão grande privilégio de estarmos na Tua casa, ó Deus. E nós temos mais uma vez uma semana que o Senhor nos dá, ó Pai. Aquiete o nosso coração, ó Deus. Muitas vezes estamos tão preocupados com os problemas desta terra, ó Deus, as contas para pagar, os problemas na família, ó Deus. Tudo isso é válido, ó Pai, mas que o Senhor Deus acalme o nosso coração, ó Deus, para essas coisas e coloque uma inquietação em nós, ó Pai, no desejo de estar diante do Senhor, no desejo de entender a importância de diariamente estar firme como um soldado, assim fortalecido, para vencer, ó Pai, o inimigo, para vencer, ó Deus, não só apenas as lutas materiais, mas principalmente as tantas lutas que nós enfrentamos espiritualmente, ó Deus. Ó Deus amado, nós não sabemos o que está no coração de cada um, mas sabemos que, infelizmente, muitos, ó Deus, estão tendo derrotas tão sérias em relação à vida espiritual, em relação ao que ocupa o pensamento, em relação, ó Deus, a própria maldade, ó Deus, a intenção ruim para com o próximo, o ódio e tantas outras coisas, ó Pai, que não devem estar na nossa vida, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor Deus venha restaurar cada um de nós e venha colocar esse compromisso no nosso coração, ó Deus. E essa certeza de que
Buscando o Senhor, ó Deus, nós podemos assim ser fortalecidos e assim vencer as batalhas contra o inimigo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.